Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Como vocês estão? Espero que bem. Eu também estou bem, minha voz está melhor hoje. Vamos ver amanhã, né? Porque hoje eu vou dar aula, daqui a pouco já vou o dia inteiro. Tudo bem, amores? Como vocês estão aí? Ontem coloquei lá no grupo oficial, no grupo do WhatsApp fechado. Quem não tá lá quiser participar, me manda um oi aí que eu coloco você lá. Eu coloco algumas coisas lá também. Tudo que eu leio aqui é feito antes, né? A gente faz uma analogia antes, tá tudo aqui, ó, no nosso script. E a gente acaba colocando lá, tá bom? Então, quem quiser fazer parte, quiser receber tudo isso, é só me dar um oi aí que eu coloco vocês lá, tá? Vamos fazer nossa oração, começar nosso dia, né? E a gente tá trabalhando ainda com o Novo Testamento, estamos fazendo a leitura de uma analogia, uma introdução, né, dentro dos Evangelhos e Atos, e hoje nós vamos falar sobre perspectivas, tá bom? E para começar, vamos fazer nossa oração. Senhor nosso Deus, com gratidão nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Gratidão, Pai, porque o Senhor nos permite olhar para a Tua palavra por diferentes ângulos, compreendendo que a verdade não se limita a uma única forma de expressão. Pedimos que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo, para que possamos compreender as diferentes perspectivas, sem confusão, sem divisão e com o coração aberto à revelação do Teu nome. Que o Senhor amplie o nosso entendimento e nos ajude a enxergar Jesus com mais profundidade e verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Vamos começar a nossa leitura. Perspectiva. Embora ofereçam relatos que variam entre si, os evangelhos, como um todo, compartilham a visão de que Jesus é o Messias prometido, que possui um relacionamento único com Deus e que traz a promessa e a salvação divinas. 3 evangelhos, chamados de sinóticos por se sobreporem em muitos lugares, contam a história de Jesus, da terra para o céu, descrevendo gradualmente como ver o relacionamento único de Jesus com o Pai. Marcos inicia com João Batista, enquanto Mateus e Lucas começam com o nascimento singular de Jesus. João, no entanto, conta a história do céu para a terra. Ele começa como o Verbo pré-encarnado que se faz carne. João apresenta Jesus como Filho de Deus, de modo mais direto e explícito. Os sinóticos permitem que o leitor veja gradualmente esta ideia, muito semelhante à forma como as pessoas gradualmente chegam a conhecer quem Jesus é. A diferença na forma como a história se desenvolve não representa um relato conflitante sobre Jesus, mas simplesmente uma perspectiva distinta na forma de destacar quem ele é e o que ele fez. Atos narra a expansão da recém-constituída comunidade de Jesus, desde Jerusalém até Roma. Aqui Deus e Jesus são as figuras principais dirigindo as ações por meio do Espírito, e as principais figuras humanas são Pedro, Estevão, Felipe e Paulo. Atos é uma defesa de Paulo, como muito argumentam, e sim uma defesa daquilo que o ministério de Paulo aos gentios representa, o cumprimento da promessa de Deus de reconciliar
todos os grupos de pessoas consigo mesmo e uns com os outros por intermédio de Jesus. Olha que lindo isso, amores. Isso foi escrito há milhares de anos. E olha só, o cumprimento da promessa de Deus de reconciliar todos os grupos de pessoas consigo mesmo e uns com os outros por intermédio de Jesus. É a gente olhar muito para essas palavras, para que a gente vê. Hoje lá no grupo, inclusive, olha só como que são as coisas, né? Eu não me lembrava dessa leitura porque, assim, eu leio 3 vezes, né? Eu leio a hora que eu tô preparando para vocês a analogia, aí para me interpretar. Depois eu leio lendo com vocês e depois eu vou ouvir o áudio, o vídeo, né, para mim ver se tem algo que ficou ali que eu preciso corrigir. Então, e porque eu gosto depois de ver como participante, né? Até eu curto depois lá no Instagram, de vez em quando eu fico curtindo. E hoje eu coloquei uma frase assim: bom dia, amores. Vou ler aqui para vocês no grupo. Bom dia, amores. Vamos começar nosso dia olhando para diferentes perspectivas, mas em uma única realidade, que somos todos irmãos perante ao Pai, e Ele nos ama incondicionalmente. Já caiu muito bem com a leitura. Por isso que quando Deus coloca as mãos, as coisas fluem naturalmente. E a gente vê que tudo se interliga. Amém? Então, de diferentes perspectivas, a mesma verdade. Os evangelhos nos apresentam a mesma pessoa, Jesus Cristo. A partir de perspectivas diferentes. Todos afirmam que ele é o Messias prometido, que possui um relacionamento único com Deus e que traz a salvação divina à humanidade. Os 3 evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, contam a história de Jesus da terra para o céu. Eles nos permitem acompanhar passo a passo como as pessoas foram descobrindo quem Jesus era. Marcos começa com João Batista, mostrando Jesus já em ação. Mateus e Lucas começam com o nascimento, destacando o cumprimento da promessa. Em todos eles, o entendimento sobre Jesus vai se revelando gradualmente, assim como acontece na vida de qualquer pessoa que caminha com Deus. João, por sua vez, segue um caminho diferente. Ele começa do céu para a terra, apresenta Jesus como o Verbo eterno que se fez carne. Sua linguagem é mais direta, mais explícita, mostrando desde o início quem Jesus é. Essas diferenças não indicam conflito, elas revelam riqueza. Assim como uma mesma verdade pode ser vista de diferentes ângulos. Os evangelhos nos ajudam a conhecer Jesus de forma completa e profunda. O livro de Atos continua essa história. Ele narra como a comunidade de Jesus se expandiu, de Jerusalém até Roma. Deus e Jesus são os protagonistas, agindo por meio do Espírito Santo. As figuras humanas, Pedro, Estevão, Felipe e Paulo, são instrumento desse agir. Atos não é uma defesa pessoal de Paulo, mas a defesa do plano de Deus. Reconciliar judeus e gentios, unir povos diferentes e mostrar que a salvação é para todos. Assim, aprendemos que Deus age na história, respeitando processos, tempos e caminhos, mas sempre conduzindo tudo para o cumprimento das suas promessas. Que lindo, né, meus amores? E a gente vê como
isso, né, é tão, é tão digno de respeito, de honra, a gente olhar para o que realmente Jesus veio fazer, nos unir, ajudar a gente a se amar, a amar uns aos outros, a respeitar as diferenças, a respeitar o caminho de cada qual, dentro das suas livres escolhas. Jesus respeitava quando ele perguntava e as pessoas não aceitavam. Ele tinha respeito para com isso. Por que nós queremos ser diferente, né? Jesus passou pelo processo e pelo processo para alcançar a promessa de Deus, ele sofreu. Por que a gente acha que somos diferentes de Jesus e melhores que ele? Que para passar pelo processo e alcançar as promessas de Deus para a nossa vida e o seu propósito, nós não devemos sofrer de jeito nenhum. Por que será que nós achamos isso, né, meus amores? Vamos refletir sobre isso, né? Nós vamos continuar intercedendo lá pelo nosso irmão Donizete. Vamos interceder também por uma gatinha chamada Blue, que está com um probleminha que foi pedido a nós. Então, que eles possam aí receber durante toda essa oração a visita dos anjos de Deus e que os anjos possam visitá-los, acolhê-los, acalentá-los. Pedimos por todas as mães que perdem filhos, por todas as pessoas que perdem um ente querido e que às vezes precisam de conforto. Pedimos também por todos que estão internados, por todas as pessoas que passam por grandes provações e que essas pessoas possam sim encontrar um caminho de acalento e descanso no colo de Deus e assim acalmando seus corações no amor de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, gratidão por nos permitir compreender que a Tua verdade se revela de muitas formas, mas sempre com o mesmo propósito, trazer vida, reconciliação e salvação. Colocamos diante de Ti, Senhor, todas as pessoas que participaram desse estudo, os nomes apresentados, as intenções guardadas no coração e os pedidos feitos em silêncio. Intercedemos por aqueles que buscam compreender melhor quem Jesus é, pelos que estão em processos de descoberta, pelos que precisam de fé, direção e consolo. Que o Espírito Santo continue nos guiando, nos unindo e nos conduzindo em amor e verdade. Entregamos este dia em Tuas mãos e seguimos confiantes no Teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Amanhã nos vemos às 9h30. Mais ou menos 9h30 eu coloco aqui para vocês a gravação e a leitura do domingo. Amém? E continuamos. Hoje é o nosso 17 dia. Bora lá. Vai chegar uma hora, meus amores, que eu vou estar aqui e vou falar assim: bom dia, meus amores. Hoje é o nosso 958 dia. Estamos quase no final. Que glória será, né? Então começa junto. Dá para sentir a sua árvore grande? Dá para sentir a sua colheita farta? Dá para sentir todo o seu jardim florido? Dá, né? Isso é esperança. Isso é objetivo. Então, começa com a gente. Estamos no comecinho. 17 dias só. Tem muito chão. O tempo de Deus fará o cultivo.
nós iremos semeando. Deus, com os seus anjos, irá cultivando. Quando nós encerrarmos essa Bíblia aqui, nós iremos assim fazer a nossa colheita dentro de nós, através de uma sabedoria incrível, através de um conhecimento grandioso. Iremos compreender, não só dentro de nós, mas iremos compreender o outro. Iremos compreender quem é Deus de verdade, o que Ele é de verdade, quem foi Jesus na íntegra e na sua grandiosidade, verdade para conosco. E assim iremos ter grandes frutos para saborear pelo caminho da vida e continuar o propósito de Deus com suas promessas para conosco. Amém. Até amanhã, meus amores. Um ótimo dia.